Acho que tá gravando. Tá, bom, tá gravando. Então tá. Então a ideia aqui é a gente montar um caso de um caso que se chama cavidade com tampa deslizante. O que é essa cavidade com tampa deslizante? Nada mais é do que uma cavidade, um quadradinho, onde a tampa dela se move em uma determinada direção, tá? Então, quando... Não, a cavidade é fechada, tá? Então, isso aqui são paredes, todas paredes, tá? A gente está olhando para isso aqui bidimensional. Tridimensionalmente falando, o que nós teríamos seria isso daqui, onde a gente teria, por exemplo, nesse caso que a gente vai montar, essa tampa aqui se deslizando, tá? E aí, parede, parede, parede lá atrás, parede ali atrás e parede aqui atrás. Qual que é a característica dessa? Tudo velocidade igual a zero. Então, condição de contorno, nesse caso, a gente vai ter tudo de Dirichlet, que é um caso, que ele é um dos casos mais simples, mais clássicos que a gente tem para montar em CFD, tá? Então, isso aqui eu tenho uma velocidade V, né? E aqui eu tenho velocidade V igual a zero, V igual a zero e V igual a zero. Tá? O fluido está preso ali dentro. O que a gente espera com isso daqui? Se a gente tem um escoamento desse jeito. Como é que vocês esperam o padrão do escoamento? Né? Basicamente, o que eu tenho que ter é uma bela recirculação. Tá? Bom, eu tenho uma grande recirculação. Aí a gente vai ver que, dependendo do Reynolds, esse bolo desse fluido se movimentando aqui, ele vai gerar outras recirculaçõezinhas aqui. Tá? E aí a gente vai ver toda essa dinâmica. E ela depende aí do número de Reynolds. Tá bom? Bom, qual que é o parâmetro? Vamos primeiro montar esse caso matematicamente falando. A gente vai usar a própria equação de Navier-Stokes, tá? Então a gente tem lá o nosso D, o dt mais o d, o e o j deste j vai ser igual ao menos o dp dxj, dxj, tá certo. Que é isso, que é mais um d sobre dxi, viscosidade, dui dxj mais duj dxi, né? Sem nenhum termo extra de fonte, tá? Quando as características que a gente vai usar, isso aqui vai falar que o escoamento é um escoamento incompressível, tá? E as propriedades físicas são constantes, a não ser, a gente ainda vai entrar isso mais em algumas aulas, pelo valor da viscosidade efetiva, que é uma variável, tá? A gente vai ver que a gente tem uma maneira de trabalhar com a modelagem da turbulência que é reavaliando a viscosidade, né, para ter uma viscosidade turbulenta. Então, isso daqui é o nosso sistema mais completo, tá bom? E engraçado falar que é o seguinte também, interessante. Essa é a equação que ela está codificada no código que vocês vão trabalhar, desse jeitinho aqui, tá? Mas vocês vão ver em qualquer outra literatura, você rodei com cavidade, rodei o caso da cavidade com tampa deslizante, ou lead driving cavity, com escoamentos incompressíveis. Então, normalmente, o pessoal vai mostrar a equação em outra forma para vocês, que vai ser um dui dt mais dui uj dxj vai ser igual a 1 sobre ρ dp dxi mais d sobre dxi, viscosidade cinemática, tá? dui dxj mais duj dxi, tá bom?
Interessante mostrar que isso aqui, ó, esses dois, nesse caso, tanto a equação de cima, que é a que está programada, quanto a equação que está embaixo, as duas vão dar o mesmo resultado para a gente. Tá? Bom, vamos modelar. Então, agora isso aqui então, é a nossa EDP. Né? Para resolver uma EDP, eu preciso dar condições iniciais e condições de contorno. Tá? Condição inicial. Né? V igual a zero, a não ser pela velocidade da tampa. V, vou botar um T da tampa aqui, igual. Como pode facilitar a nossa vida, a gente vai colocar 1 metro por segundo. Tá? Condições de contorno. Paredes com exceção. Exceção que você cedilha? Não, acho que isso é escrito. Da tampa. V igual a zero. A tampa. V igual a 1 metro por segundo. Tá, veja, eu tenho aqui 3 velocidades, o V e W, estou falando das velocidades aqui, mas eu também tenho que impor uma condição de contorno para a pressão, tá? Via de regra, para equipamentos incompressíveis, onde a velocidade é de primeira espécie, ou seja, de Dirichlet, pressão é Neumann. É de segunda espécie, a derivada da pressão é nula, tá? O contrário também é verdadeiro. Onde a velocidade é Neumann, né, que você não sabe o valor dela, você só sabe o fluxo, né? Aí você tem que setar a pressão, você tem que fixar a pressão. Tá? Então, dp de x igual a zero em todas as paredes. Tá. Qual parâmetro, qual número dimensional regula ou traz para a gente uma ideia do funcionamento desse equipamento? Número de Reynolds. Tá? Então vamos lá. Vamos entrar na parte de definição dos parâmetros da simulação. Olha eu procurando a borracha. Da simulação, tá? Bom, número de Reynolds é igual a O/L sobre 1000. Aqui começa a nossa brincadeira, pensando em turbulência, tá? Bom, vamos aqui redefinir o nosso domínio computacional. Então, eu vou desenhar aqui a nossa cavidade. Né? Vou definir também um sistema de eixos. Tá? Vou botar aqui o nosso eixo Y, vou botar aqui o nosso eixo X, então para cá é o nosso eixo Z. Tá bom? Já sei que aqui é a nossa tampa deslizante. Velocidade a gente já arbitrou em 1 metro por segundo. Bom, vamos arbitrar também, para facilitar a nossa vida, vamos arbitrar o comprimento disso aqui. Então a gente vai aqui, vem falar 1 metro por segundo para cá, desculpa, 1 metro aqui, e ela também tem 1 metro aqui. Bom, então vejam, o nosso número de Reynolds, eu já conheço então o L, já conheço o U, a gente pode arbitrar o Rho também, pode falar que é ar. Né? Podemos ver aqui então, assim, aqui ó, o nosso U, 1 metro por segundo. Notem, aqui é o U, aqui em cima é um infinito, é uma velocidade média. Nas outras paredes eu coloquei um V com um vetorzinho em cima, ou seja, todas as componentes são zero.
Aqui eu escrevi U minúsculo, que é para falar que a componente da velocidade na direção x é 1 metro por segundo. Tá? Então, meu L igual a 1 metro por segundo, né? O meu ρ igual a 1 metro por segundo. Nossa, gente, eu tô com a cabeça muito terrível. 22,5. Não, vamos facilitar a nossa vida. 1 quilo. Vocês vão entender por quê. É por causa do seguinte, quem que manda nesse escoamento é o número de Reynolds. Então veja só, se eu predefino isso aqui tudo em cima como U, o Reynolds fica o inverso da viscosidade. Então, por exemplo, eu quero um Reynolds de 1000. Beleza, meu Mi é 0,01. Quero um Reynolds de 100, ele é 10 a menos 2. Então, para facilitar a setagem do caso, a gente faz isso. Tá? Ah, mas beleza, e aí, como é que eu comparo isso com o experimento? Assim, beleza, quando o experimento for feito, o cara que fez o experimento também adimensionalizou os resultados. A gente não coloca em paper casos que não são adimensionalizados, entendeu? Então fica desse jeito. Então, ó, vamos começar por um escoamento laminar, né? A gente teria um Reynolds de 100, um Reynolds laminar para a cavidade, né? Igual a 100. Esse Reynolds sem experiência, né? Como assim? Esse feeling que você tem de falar, Reynolds 100 para cavidade, por exemplo. Sim, experiência que eu tô velho, mas você acha assim, Pedro, tem um mapeamento, tá? A cavidade, ela só vai começar realmente a ser um transicional para cima, começar a ficar turbulenta a partir de 1000, tá? É que nem como escoamento sobre degrau, também a partir de 1000 começa a ficar mais. Não que já não vá apresentar nenhuma instabilidade, apresenta, tá? Mas o negócio começa a ficar turbulento mesmo e mais para cima, tá bom? Então isso daqui leva a gente falar que, por exemplo, é 0,001, um Reynolds de 1000, né? O nosso Mi vai ser 0,001. Isso facilita a nossa vida, tá? Ok. Até agora, coisa bem ligeira, bem rápida ali da parte de CFD, né? Montagem de caso, determinação do modelo matemático, do domínio físico, tá? Coisas que vocês fazem lá desde o MEC 1, tá? Vamos entrar na nossa aula de turbulência da aula passada. Definição de ΔX e ΔT. Beleza, o que é a primeira coisa agora que eu quero fazer? Se eu virar para vocês e falo o seguinte, quero fazer uma DNS, que é uma Direct Numerical Simulation. Tá? Fazer uma DNS significa fazer o quê? Resolver todas as escalas. Tá? Então vamos assumir que quero fazer uma DNS para Reynolds 1000. Vamos começar a definir a máquina. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Definir um número de escalas, né? Através daquelas formas. Isso, então. A primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir qual que é a escala citativa de Kolmogorov. Como é que a gente faz isso? A gente já tem o Reynolds, a gente tem que ter a escala de comprimento, a escala de velocidade. Velocidade você já está embutida lá no Reynolds, né? A gente tem tudo que precisa, né? Precisa já. Então vamos lá, L sobre eta igual a Reynolds 1/4. 3/4. Perdão, 3/4. 3/4. Bom, vamos fazer essa conta? Quanto que vai dar isso daqui? Mas aí, vai ser 1 sobre 1000 elevado a 0,75. Você sabe de... Eu tenho a Flutime elevado a 0,75, né? Flutime HP, Marcos. 5,62, 10 a menos 3. 5,62, 10 a menos 3. 5,6? Isso, 5,6. 5,6, né?
facilitar. Tá. Então, beleza. Para eu chegar na escala de Kolmogorov para um Reynolds 1000, eu sei que a minha malha tem que ser menor do que 5,6 milímetros. Vamos só fazer um experimento inicial primeiro. Vou botar uma malha não menor, mas igual à escala de Kolmogorov. Vamos determinar aqui nação do número de volume de controle. Bom, como é que eu determino o número de controle? Estou falando de uma cavidade cúbica de 1 metro cúbico. Logo, 1 metro cúbico de volume, né? Como é que eu determino quantos de malha vai aqui? Como é um volume de controle, a gente tem que arbitrar. Não. Vamos lá. Ó, desenho a cavidade. Né? Eu falei para vocês que eu não vou fazer uma malha menor do que a malha de Kolmogorov. A malha de Kolmogorov está aqui. Eu quero uma malha desse tamanho. Então, é isso daqui que eu quero fazer. Sendo que isso daqui, ele tem um ΔX, vamos botar aproximadamente, escala de Kolmogorov, que é aproximadamente 0,0056 metro. Aqui eu tinha 1 metro. Logo, eu preciso fazer o quê? Para determinar o número de volume de controle em X. 1 sobre 0,0056. Dá quanto isso aí? Dá 177,8. 118, né? 1 dividido por 0,005? Ah, não, é 178. Peraí. 1 dividido por que? 179. Ah, tá. 179. Nas 3 direções, vamos ver. Então é 179, número de volume de controle total. 179, opa, ao cubo. Isso dá quanto? 179 dá 5,710 a sexta. 5,7 7. vezes 10 a sexta. Mais ou menos, vou botar aí 5,7 milhões. Olha, eu vou falar que é uma malha consideravelmente fina. Muito, muito, muito pesada. Não dá para rodar isso. Nesse computador até roda, até vale a pena. Tá? Mas só para dar uma ideia para vocês, sabe quanto que a gente usa tipicamente numa simulação dessa? 40 ao cubo. Em vez de 178. Né? Veja só, agora vamos voltar. Agora vamos fazer a coisa certa. Tá? Isso daqui, veja, muito, muito claro. Até escrevi em vermelho aqui. Se eu achar o vermelho. Não serve para DNS. Isso tem que ficar muito claro. Tá? Então agora, voltando, vamos fazer uma para DNS. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Vou rodar um caso aqui no MFSIM, ou no Fluent, ou no StarCCM. Tá? Um número razoável, uma coisa razoável para resolver uma escala de Kolmogorov seria você pegar o... Vamos botar aqui, um ΔX do DNS. Seria o eta sobre 20. 20 você já consegue uma precisão razoável. Então vamos lá. Seria o 0,056. 0,056, né? É. Dividido por 20. Ah, peraí, é 00, né? É 00. Por 20. 2,8 10 a menos 4. 0,00028. Tá. Agora, número
volume de controle, em x. 1 dividido por... Tá certo esse 0,00? 28? Tá, né? Divide por 1 dividido por isso. 1 dividido por 0,00028. Dá 3.571. Ele vai diminuir. Vai diminuir da boa, né? Tipo, pra milhão, né? Agora bota aí. 3.571 ao cubo. 3. Não, peraí. Eu fiz errado. Qual que é? 1 sobre 0,0028. Isso aí deu 3.500, não foi? Isso. Tá. Agora bota esse 3.571 ao cubo. 4,510 a décima. 4,5 vezes 10 a décima. Tá. Então... isso aqui seria uma DNS. Tá? Bom, beleza. Lembra de uma coisa? A gente vai explicar melhor isso ao longo do curso, mas a gente viu o espectro de energia cinética turbulenta na última aula. Né? O que a gente está falando disso, de resolver essa DNS aqui, é que a gente já está falando de alguma coisa para resolver uma escala mais ou menos aqui. Tá? Resolver mesmo, daqui para baixo. Tá? Bom, o que é a IRPEC? A gente tem duas, da ponto de vista de modelagem, né? O que a gente quer, com uma modelagem mais fina, que é o que a gente chama lá, vocês vão ver de modelagem de simulação a simulação de grandes escalas, é ficar com um número de corte, um número de onda de corte, uma frequência de corte, aqui mais ou menos na zona inercial, tá? Então a gente vai ficar bem longe desse DNS aqui. Não sei se a gente vai ficar tão longe desse número aqui, mas a gente fica aqui. Só que isso a gente vai fazer depois que a gente vê o que é LES, o que é a modelagem LES, o que é a filtragem, tá? Hoje a gente vai só fazer um primeiro setup para uma cavidade contabilizante, tá? Então, vou fazer o processo como um todo, e daí isso aqui já fica guardado para vocês, para quando vocês forem fazer. O que vai diferenciar do que eu estou fazendo para o que vocês vão estar fazendo? Eu estou no Linux e meu computador já está todo montado, tá? Vocês vão precisar do Docker, né? E aí no manual do MFSIM já tem lá como baixar o Docker, qualquer imagem, como que instala, como que roda. Depois que está rodando, vocês vão dar uma função, vocês vão ver no manual. Vai estar escrito make check. Deu esse make check, ele vai rodar pancada depois, vai dar todo um monte de resultado lá no finalzinho, assim, ó, deu certo, é bonitinho. Pode escrever aqui, ó, KI, esse aqui você pode escrever um K-lambda, tá? Esse aqui você não vai lembrar o que é. Um lambda. Esqueci como é que é. Lambda é assim, ó. Ah, tá. Azul. Não, esse é um delta. Esqueci. Lambda é assim. É o... Opa! Ah, Esse é um lambda. meu Deus, que branco, meu Deus. Normal. Bom, então vamos montar o caso, tá? Eu estou saindo aqui do zero aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês, deixa eu ir para uma área de trabalho aqui. Estou compartilhando a tela? Vocês estão vendo a minha tela? Não. Você compartilhar do computador, né? Você está compartilhando do tablet. Do tablet eu já saí. Agora chegou. Tá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar uma pasta aqui para trabalhar. Nossa, o computador tá mega lento. Olha. Vou criar uma pasta aulas e vou clonar dois repositórios. Um que é o repositório do MFSIM e o repositório do MFSIM Cases, tá? Seria clonar, Vou mostrar agora. Clonar um repositório, olha eu pegando clonagem.
repositório diferente. Clonar um repositório é basicamente eu vou fazer uma cópia de todo o MFC, de todo o código de trabalho, de todos os cases de trabalho que estão lá no nosso servidor, vou trazer para o meu computador. Então eu vou ter uma cópia exata do que está lá embaixo, que é o que a base de trabalho com todo mundo, tá? Deixa eu pegar aqui uma... Para fazer isso, eu vou precisar fazer umas... Vou pegar aqui o do Ciclone mesmo, é só para dar um exemplo. Eu tenho esse arquivinho de comandos aqui, que eu vou passar ele para vocês, depois ele facilita também, tá? No meu caso, eu tenho que dar isso daqui. Eu carrego meus módulos, vocês vão ver o que é isso lá, na hora que forem ler o manual, tá? E aí eu começo a clonar as coisas. Eu já tenho o usuário para clonar, tá? O Jonatas vai clonar para vocês, vai ter essa possibilidade. Deixa eu ver se eu filtro para mandar mensagem aqui. Bom, clonei o CMake e vou clonar oh, meu Deus. Tá, estou clonando cases. Por que o MFC trabalha assim, né? É uma maneira que a gente escolheu, que é para você trabalhar mesmo, normal, você só precisa desse CMake, tá? Por que a gente clona esse cases também? Porque para manter sempre onde é que está o código em si de uma forma enxuta e depois pegar tudo que todo mundo roda de caso setado, taca nesse case, tá? Dúvida até agora? Não, beleza. Beleza. Aquilo que eu estava falando do pseudoespectral, é porque o pseudoespectral, ele é uma maneira praticamente exata de resolver uma derivada, numericamente falando, tá? Então, por isso que ele é um código muito mais preciso, né? Enquanto a gente pega... Porque vocês lembram lá dos cálculos de vocês, que no fundo, quando a gente pega uma derivada que é algo contínuo e discretiza ela, na verdade o que a gente faz é abrir ela em série de Taylor, né? Uhum. Isso aqui que a gente está fazendo, o que é? Basicamente truncar no primeiro elemento da série. Então a gente está descontando todo o resto de uma série que é infinita, a gente está jogando fora, né? Então isso é um erro muito alto. Quando a gente faz a transformada de Fourier, quando a gente usa a transformada direta de Fourier, discreta de Fourier, desculpa, a gente não tem esse erro, né? Ele é do erro da máquina. Então, por isso que eu falei para vocês, no caso do espectral, estou rodando uma turbulência homogênea isotrópica, eu posso dividir ali a minha escala de Kolmogorov em 4. Eu já tenho uma resposta. Seria o equivalente de falar o seguinte, olha, eu faço uma derivada de um dt dx de temperatura, né? Isso aí me dá um erro da ordem de 10 a menos 3 numa malha qualquer. Se eu faço isso no espectral, o meu erro é 10 a menos 16. Uhum. Tá? Só que problemas de condição de contorno. Espectral, vocês sabem, a transformada de Fourier exige periodicidade. Então, existe como trabalhar com o método pseudoespectral de Fourier, é uma das áreas de pesquisa do professor Esteu, que é você usar o método da fronteira imersa, que vocês vão ver bastante aí, que é para transformar problemas periódicos em problemas não periódicos. Tá? Não, dá para fazer bastante coisa. Não periódicos, periódicos. Não, o problema ele é periódico. Daí você vai usar um problema não periódico, que é o escoamento, por exemplo, de uma cavidade. Ah, entendi. Mas o método pseudoespectral exige uma periodicidade. Existe. Sempre foi exigir. Né? Então, bom, aqui eu clonei tanto o repositório do programa quanto o do cases, né? Olha lá, tem uns dois aqui para mim. Professor, Oi. toda vez que a gente for fazer esse
algo semelhante a isso? Segue esse passo a passo sempre? Ou Sempre. tem casos que não? Eu ainda meio que acelerei com vocês, né? O certo mesmo seria você partir primeiro do modelo físico, ou seja, aqui que eu quero simular. Tipo, olha, é um trem de pouso do avião sem a roda, por exemplo, é uma cavidade, por exemplo, fechado, alguma coisa assim. Primeiro você faz o modelo físico, aí depois você faz o modelo matemático, né? Aí depois você bota as condições de contorno, aí depois você faz o modelo métrico, depois você vem fazer a análise, que é uma parte que quase ninguém faz, né? Mas que é essa parte de análise da turbulência para dar o chute inicial da malha, né? Então, por exemplo, eu vou botar uma malha aqui que a gente sabe que está ruim, mas pelo menos vocês sabem que está ruim. Entendi. Entendeu? Uma malha, se fosse boa, seria qual ordem de grandeza? Essa daí que a gente fez. Da 10 a 10. 10 a 10 seria a malha perfeita. 10 a 6, a malha grosseira. Tipo, Vai estar grosseira, a gente captura quase tudo que a gente quer, né? A gente vai estar na zona inercial entendi. do espectro, tá? Com essa malha. A gente vai ver mais para frente umas outras escalas. A gente já viu integral, que a gente já viu. Quando a gente entrar em LES, a gente vai ver a escala de Taylor. Normalmente a gente tem que ficar em cima da escala de Taylor, tá? Bom, deixa eu entrar no MF5 Cases aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena pausa na aula, porque eu vou reiniciar esse computador.